Boa noite, pessoal! Que bom mais uma vez estar aqui com vocês. Estamos começando uma nova série hoje, né? E eu acho que vai ser um tempo muito bom. Alguns dias a gente vai estar estudando o Salmo 23 e essa série nova, 23. Eu queria que você acompanhasse com muito amor, muito desejo de aprender, não somente do Salmo em si, mas principalmente sobre o pastor do Salmo. E hoje a gente tem essa abertura, esse primeiro momento, a gente tem a grata satisfação de estar com a mini bandinha aí. E eu queria já agradecer a Jean, Gabriel e Alice. É com eles que eu vou deixar vocês agora e já eu volto. Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui representando a Orla Jovem. Vamos juntos agora adorarmos ao Senhor e dizer que só Ele é grande, amém? Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual
Que maravilha poder estar de volta e a gente ter uma nova série. Essa série nasceu no meu coração uns dias atrás e, claro, sempre um pouco diferente, né? A gente está nessa quarentena aí que está se delongando um pouco demais. Mas surgiu no meu coração essa ideia do Salmo 23, de estarmos meditando nesse salmo, meditando nessa palavra, meditando em um salmo tão conhecido, um salmo que ele tem um valor muito grande, é um dos mais declamados, um dos mais estudados, né, que foi o Salmo de Davi. E eu me lembro de uma história que uma estação de rádio trouxe um concurso de locução, né, para escolherem um texto bíblico e escolherem a melhor locução que ia sair na rádio. E então, o texto foi, sem dúvida, o Salmo 23. Um dos textos que realmente nos arrebata a alma e nos faz viajar na mente para um contexto, uma paisagem e se deleitar em Deus. E interessante que quem ganhou o concurso, várias pessoas, né, com voz potente, com voz, né, impostada, com coisas lindas assim para dizer no Salmo, mas quem ganhou foi um senhorzinho com a voz já mais fraquinha, porque ele declamou com a alma dele. Ele, mesmo com a voz mais cansada, ele trouxe lágrimas para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E alguém perguntou, o que há com esse senhor? E alguém respondeu na lata, disse assim, olha, é porque os outros conheciam de cor o Salmo do pastor. Mas esse senhor, a gente nota que ele conhece o pastor do Salmo. Isso faz toda a diferença. Conhecer o pastor. Então, nesses próximos dias, nessas próximas mensagens, eu queria que você estudasse comigo sem essa pressa, mas dissecando comigo cada trecho. Eu vou trazer a ideia não só do Salmo 23, mas trazer também e principalmente a ideia do pastor do Salmo. Não só o Salmo do pastor, mas o pastor do Salmo. E eu vou trazer alguns textos do Novo Testamento também, que vão nos ajudar nesse entendimento do Salmo 23. Então vamos ler Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo de Davi, traz um contexto que as pessoas de lá conheciam muito. A Palestina, Israel, a terra de Israel, é uma terra muito sofrida em termos de terreno, né? Tem muita área desértica. Ainda hoje tem muito disso, embora a irrigação já chegou e estão repaginando essa história, mas é fato que encontrar pastos verdejantes, encontrar comida, o pasto para ovelhas e cordeiros, não era algo muito simples. Havia uma missão para ser cumprida por aqueles pastores. E uma comunidade que tinha a agricultura e a pecuária, no caso, para trabalhar como subsistência. A figura do pastor, ela é muito conhecida na região ainda hoje. E
Davi era um pastor de ovelhas. Davi, quando escreve esse salmo, ele traz a ideia, porque era algo que ele estava acostumado todos os dias em pegar as ovelhas e levar, escolher o pasto ideal, escolher o terreno ideal para trazer alimento, para trazer cuidado, proteger as ovelhas de animais, ter a correção na ovelha que estaria distante, trazer para perto, trazer para o aprisco, e toda uma estrutura que é o cotidiano de um pastor de ovelhas. E Davi usa essa expressão, esse contexto todo, para nos mostrar o principal, que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor tem cuidado de nós. Que há um cuidado, essa é a ideia central e que a gente vai, vez ou outra, estar voltando para ela, porque isso permeia todos os versos do Salmo 23. É o pastor, que é o nosso Senhor, e o cuidado que Ele tem por nós. Então, hoje eu queria trazer apenas dois ressaltes para essa primeira mensagem introdutória. E eu vou me ater na primeira parte do verso 1. O Senhor é o meu pastor. E quando a gente pensa na ideia, porque a Bíblia nos fala, tanto Hebreus como Colossenses, vão nos mostrar que o Antigo Testamento é uma sombra das coisas do Novo Testamento. E a maior revelação de Deus é na pessoa de Jesus. Tanto João capítulo 1 vai trazer isso, que o Verbo se fez carne, habitou no nosso meio, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Como também Colossenses vai dizer que Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem. Então, quando pensamos que o Senhor é o nosso pastor, não podemos, de maneira alguma, pensar em outra situação, a não ser que Jesus é a maior expressão de ser o nosso pastor. Quando pensar em o Senhor, não pense em um Deus que você não vê, não pense em um Deus que você simplesmente sabe que existe, mas que fica difícil de visualizar. Mas quando você lê o Salmo 23 na sua vida, lembre-se da imagem de Colossenses, capítulo 1. A imagem do Deus invisível, a imagem do pastor que Davi não tinha naquela época, que Davi falou de maneira até profética naquela época, é a imagem de Jesus. E toda a Bíblia vai mostrar isso. Eu quero trazer essa primeira ideia, eu disse que ia trazer duas hoje. A primeira é que Jesus é o nosso pastor. Que a Bíblia nos mostra que quando pensarmos no Senhor sendo o nosso pastor, a imagem que deve vir à nossa mente é Jesus. Salmo 80, verso 1 diz: Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu és o pastor de Israel. Zacarias capítulo 13, verso 7 diz: Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem um verso profético, uma parte profética: fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Esse texto de Zacarias 13, ele é citado por Jesus, proferido por Jesus em Mateus 26, verso 31, e Jesus diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus começa a fazer referência sobre ele ser o pastor que seria ferido, e as ovelhas, ele trata Israel, ele trata os seus filhos como ovelhas. E mais claramente ainda, vai aparecer em João capítulo 10, verso 11, eu sou o bom
pastor. Jesus declara isso. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o capítulo 10, do verso 1 até o 13, mais ou menos, ele vai trazer essa trajetória, mostrar que ele é o pastor. Ele vai fazer um comparativo entre um mercenário, alguém que está cuidando, sendo pago, e que esse não é pastor. Ele foge, no primeiro problema que dá, ele foge, mas naquela pessoa de Jesus, ele mostra que ele é o pastor, porque ele dá a vida por suas ovelhas. Então, quando você pensar em o Senhor é o meu pastor, venha a sua imagem, venha a imagem de Jesus na sua mente, porque é Ele que é o nosso pastor. Isaías 40, 11, um texto onde Isaías, um pouco antes, está profetizando acerca do Messias, acerca de Jesus. Isaías diz, no verso 11, como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Mostra Jesus como sendo esse pastor que pega no braço o cordeirinho e amamenta, dá o leite que precisa. E essa é a ideia. Então, como uma aplicação, eu queria que você pensasse comigo. Você já parou para pensar nesse salmo, visualizando Jesus? Esse é algo que precisa estar na sua mente. Algo tangível. Algo como o Deus Emanuel, que decide, porque era chamado pastor, já profetizado sobre isso, mas decide estar perto. É um pastor que está perto, um pastor que desce e está perto, vem cuidar das ovelhas. Se Deus é quem cuida de nós, se Ele é o nosso pastor, por que nós nos preocupamos tanto? Por que nós deixamos de lembrar que Ele é esse Deus conosco, Deus Emanuel, o pastor que nos pega no braço, como o texto de Isaías 40, 11 diz, e nos traz o leite, nos traz o mantimento, nos traz aquilo que precisamos, às vezes não aquilo que queremos, mas com certeza aquilo que precisamos. Eu vou falar mais sobre isso em um outro momento. E Jesus é essa imagem do Deus invisível. Jesus é o Criador de tudo e o Verbo encarnado. Então, a primeira coisa, se lembre, Jesus é o nosso pastor. É esse pastor do Salmo. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Davi não tinha a imagem ainda, mas o Senhor, profetizado como pastor de Israel, ele diz, eu sou o bom pastor. A segunda coisa que eu queria trazer para você hoje é que Jesus não é somente o nosso pastor, mas que ele é o pastor ideal e descrito inclusive no padrão ideal por ele. Jesus mostra no capítulo 10 de João, e eu queria chegar a esse capítulo com você, porque é um capítulo muito importante, você pode acompanhar também, João capítulo 10, e ele vai trazer que, em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. E aí, o verso 10 vai dizer, João capítulo 10, verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Amém? Olha, eu queria lembrar isso para você. Jesus não é somente o nosso pastor, mas Ele é o pastor padrão, o pastor ideal, o pastor que ama, que dá a vida por suas ovelhas. E eu queria trazer, olha, primeiro, Ele tem legalidade sobre isso. Ele diz, e Ele tem legalidade, Ele é aquele que entra pela porta. E você sabe, quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra batendo na porta, ele pede licença. Jesus é gentil, Jesus não força nada, você que tem que o convidar. Ele ainda nos dá esse privilégio. E depois que você faz isso, Ele tem legalidade para ser o pastor da sua vida. E por isso Ele não vai deixar você de mão, porque você, quando abre o coração para Ele, Ele vem e cuida da sua vida. Outra coisa é que Jesus, nessa ideia de pastor ideal, pastor padrão, Ele é conhecido pelas ovelhas. Você tem conhecido Jesus? Você tem ouvido a sua voz? Você tem sido essa pessoa que reconhece quando Ele fala? Ele diz no texto que acabamos de ler: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E isso é um sinal importante para você. Você tem conseguido ouvir? Se não, ore mais. Peça discernimento a Deus, sabedoria a Deus. Peça que Ele fale com você, porque a ovelha precisa ouvir a voz do seu pastor, e Ele é o nosso pastor. Outra coisa é que Jesus, nesse pastor ideal, Ele conduz as ovelhas. O verso 3 diz que o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e Ele chama as ovelhas para fora. Interessante que, nesse contexto, a gente vai falar sobre o Vale da Sombra da Morte, não hoje, mas um outro dia, e havia trilhas muito estreitas, lugares muito tenebrosos para uma ovelhinha que normalmente se assusta fácil, né? É um animal que não tem concentração, não tem muita essa coisa sagaz e não é esperta, mas é tolinha. E ela anda em fileira atrás do pastor. Ela escuta a voz do pastor chamando e ela segue o pastor. Isso é a proteção para a ovelha. E assim Deus quer fazer conosco. Ele nos guiar porque às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus está enxergando na vida. E nós precisamos entender isso. Quando Jesus fala conosco, às vezes a gente não gosta de ouvir, um caminho é estreito, mas Ele está nos conduzindo por ali, porque Ele sabe, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos protege. Jesus é o nosso bom pastor, e Ele conhece os melhores caminhos e conduz as ovelhas. E Jesus também nos dá mais algo tremendo. E o texto diz que Ele nos salva. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. É o que Jesus está dizendo em João 10, verso 9. Ele nos salva, Ele nos leva para as pastagens certas, para termos o alimento, para termos aquilo que necessitamos. Jesus também nos prospera, Ele é o pastor ideal, porque Ele nos faz prosperar. O ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, o verso 10, vai dizer que Jesus nos dá vida em abundância, é prosperidade. Nós precisamos crer nisso, crer na palavra, crer em Jesus. Ele é o pastor ideal e Ele é o nosso pastor. E Ele dá a vida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o nosso pastor. E por fim, Jesus, Ele é o pastor ideal porque Ele não nos abandona. E há uma colocação analisando o mercenário, o versos 12 e 13, ele diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ver o lobo chegar e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus se compara a esse pastor, o oposto do que não é, do mercenário.
E ele diz, olha, eu não abandono quando o lobo vier, quando a tribulação vier, quando o problema chegar, eu estarei com você. Eu sou pastor, seu pastor, e eu cuido, eu dou minha vida, se preciso for, e foi. Eu vou falar mais sobre isso. Jesus, ele traz a nossa vida eterna, porque ele deu a vida por nós. Mas enquanto vida estivermos aqui, o Senhor tem cuidado de nós. Amém e amém. E por fim, eu queria aplicar isso. Eu queria que você se lembrasse o quanto você tem conhecido desse Senhor, desse pastor nosso. E tenho falado em relacionamento mesmo, como tem sido o seu relacionamento com ele, esse pastor padrão, esse pastor que é ideal. Você reconhece já ele falando? Você consegue reconhecer a voz dele? Conheça não só a história de Jesus, seus ensinos, mas escute-o falando. Ele está vivo e cuida de você. Sabe, eu sempre digo, Jesus não é uma ideologia. Jesus tem uma ética, tem ensinos, mas seguimos não apenas o ensino, nós seguimos uma pessoa. Jesus é o nosso pastor, ele vai à nossa frente, ele cuida de nós e ele não nos abandona. Jesus é o nosso pastor e ele é o pastor padrão. Que Deus possa te abençoar e que nós possamos continuar meditando nos próximos dias sobre o pastor de nossas almas e esse salmo do pastor. Um grande abraço. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços, Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale,
vez. Em teus braços é o meu descanso. somente em ti, Senhor. Em teus braços é o meu descanso.